nós voltamos novamente com o módulo 4, Economia Rural e Agricultura. Hoje eu vou começar a aula, como eu sempre começo, fazendo a correção dos exercícios que eu havia deixado para vocês, e depois nós vamos entrar aí em outro conteúdo, tá? Bom, eu deixei para vocês a atividade 1 da página 226 e 227 e a atividade 2 da página 230. A atividade 1, ela falava assim, ó: hoje, cerca de 12% da superfície dos continentes é usada para a agricultura. Muitas das áreas ocupadas apresentam condições naturais desfavoráveis ao desenvolvimento agrícola. Assim, é necessário o uso de tecnologias como as apresentadas neste módulo, para que sejam bem aproveitadas. Um exemplo é o uso de áreas de clima seco, que exige tecnologias avançadas de irrigação para garantir o sucesso da produção. Veja como o espaço terrestre é ocupado e como são distribuídas as zonas irrigadas no mundo. Então nós temos aqui a superfície dos continentes, terras agrícolas, pastos, savanas e estepes, florestas, desertos, geleiras e montanhas, né? Aqui seria mundo, uso das terras. Aqui mundo, terras irrigadas, né? Nós temos um percentual de 3,1, né, milhões de quilômetros quadrados. A Índia, ela está aqui em primeiro lugar, depois nós temos a China, os Estados Unidos, Paquistão e Irã. A gente consegue observar aqui que há uma grande quantidade de área irrigada no nosso planeta. Observe os gráficos e anote os seguintes dados. Superfície terrestre, milhões de quilômetros. 148,9 milhões de quilômetros quadrados. 16. Aí terras agrícolas no mundo. 16,3 milhões de quilômetros quadrados. Terras irrigadas no mundo, 3,1 milhões de quilômetros quadrados. Então aqui na letra A, era somente para vocês estarem anotando aí esses dados que estavam lá na figura anterior. B. Sabendo da existência de enormes desertos na África, como se justifica o pequeno uso de irrigação naquele continente? Pessoal, o continente africano é o continente mais pobre do nosso planeta. Então ele não dispõe de dinheiro, de capital para estar investindo em muitas tecnologias. Apesar dele apresentar aí grandes desertos em sua área, ele possui aí países com uma situação financeira muito difícil. Então eles acabam utilizando uma agricultura rudimentar, arcaica, muito antiga, sem o uso de tecnologia, tá? C. A maior parte da superfície dos continentes, 43,6%, é ocupada por desertos, geleiras e montanhas. Essas regiões podem ser ocupadas para a produção agrícola? Justifique. Bom, gente, aí cada um desses ambientes apresenta diferentes níveis de utilidade para a agricultura. Os desertos têm sido ocupados para a produção agrícola, embora a obtenção de água para irrigação seja cara. As montanhas, que também podem ser de uso agrícola, necessitam de preparo de curvas de nível para evitar a erosão. Já as geleiras raramente podem ser cultivadas, já que os solos ficam cobertos de gelo e de neve praticamente todo o tempo. Então aqui, pessoal, desses três grandes áreas inóspitas que nós costumamos falar, de difícil ocupação pelo ser humano, somente as geleiras ali o ser humano não consegue adaptar algum tipo de atividade agrícola ainda, porque é muito frio, o solo é muito gelado. Já nos desertos, eles estão conseguindo fazer o quê? A irrigação, como eu disse para vocês, eu dei o exemplo ali do sertão nordestino, onde eles estão fazendo irrigação, estão plantando uvas, né? Várias plantas, o Vale do Rio São Francisco hoje é uma referência na plantação de frutas. Então a gente consegue perceber que mesmo em áreas áridas ou semiáridas, o ser humano consegue plantar. A mesma coisa acontece em áreas montanhosas. Utilizando aquele sistema de curva de nível que nós vimos nas aulas anteriores, o ser humano ele consegue adaptar e consegue fazer essa agricultura, provocando aí menores erosão utilizando essa técnica, tá? Baseando-se em seus conhecimentos sobre a distribuição das plantas pelo planeta, analise o texto abaixo que trata da colonização da América e responda as questões a seguir. E seguindo os cavalos, veio um cortejo de animais inteiramente novos para os habitantes dessa terra. Bois, vacas, porcos, ovelhas e cabras, entre outros, cujo apetite voraz levou muitas plantas nativas à extinção. Finalmente, chegaram o trigo, a cevada e outras espécies, que possibilitou o aumento do número de animais e pessoas no continente. Por volta de 1800, muito do que inicialmente pareceram aos colonizadores uma região selvagem transformara-se numa espécie de lar distante da pátria. História em Revista, São Paulo, Time Life, abril, volume O Mundo da Natureza. Quais eram os personagens chamados no texto habitantes dessa terra e colonizadores, né? Eram os povos indígenas, que eram habitantes dessa terra,
tá? Que já estavam aqui quando esses colonizadores chegaram, e os colonizadores, principalmente aqui no caso da América Latina, os portugueses e os espanhóis. B. Qual a principal consequência da chegada das novas plantas ao local descrito? A entrada de plantas europeias na América elevou a produção de alimentos e permitiu o aumento do número de animais e pessoas nas colônias. C. Por que no início do século XIX os colonizadores consideraram esse lugar o seu lar distante da pátria? Com seu trabalho, os colonizadores transformaram a paisagem selvagem da América em fazendas, que produziram vegetais e criaram animais iguais aos da Europa, reproduzindo um ambiente como aquele que conheciam em seus países de origem. Bom, pessoal, essa é a correção, tá? Dessa número 2. Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho do que foi a Revolução Verde. Nesse módulo 4 de vocês, que trata da agricultura, ele traz esse tópico pra gente que se chama o uso de novas tecnologias. E essas novas tecnologias, elas foram introduzidas aí principalmente nesse período chamado Revolução Verde, tá? Foi um processo de modernização onde começou-se a utilizar várias máquinas aí, principalmente no setor agrícola. Isso trouxe várias consequências, como nós veremos. Além do aumento da produção, melhor qualidade dos produtos, ela também trouxe aspectos negativos, como um grande êxodo rural e o desemprego no campo, tá? Foi um processo de modernização da agricultura, baseado na utilização intensiva de sementes selecionadas, adubos químicos, agrotóxicos e maquinários pesados. Aumento vertiginoso da produção agrícola e queda no valor dos produtos agrícolas. Transformou a agricultura num grande e lucrativo negócio para as grandes multinacionais produtoras de insumos agrícolas. Então, antes dessa Revolução Verde, a produção era menor. Isso não fazia com que o agronegócio tivesse hoje a importância que ele tem dentro do cenário mundial. Hoje o agronegócio ele move milhões, bilhões de dólares no mundo afora. Né? Ele alimenta o mundo, é dele que provém as matérias-primas para muitos produtos. Então foi a partir da Revolução Verde que o agronegócio teve aí esse up, teve esse destaque no cenário mundial. As indústrias químicas encontraram uma forma de vender seus produtos usados como armas químicas para a agricultura. Causou a falência de milhões de pequenos agricultores devido à queda excessiva do preço dos alimentos. Os alimentos começaram a ser produzidos em maior escala. Isso fez com que o preço dos alimentos caísse, porque a oferta e procura, quanto mais aquele tipo de produto no mercado, menor será seu valor, quanto menos, maior será, tá? Endividados para comprar maquinários e insumos, tiveram que vender suas propriedades. Isso aqui causou a falência de pequenos agricultores, tá? Trouxe sérios problemas, porque daí veio o grande êxodo rural, uma acelerada urbanização, que trouxe sérios problemas aí para os grandes centros mundiais. Com o fim de resolver o problema da fome, um dos aspectos mais importantes da Revolução Verde foi o desenvolvimento de sementes geneticamente modificadas. São chamados transgênicos. Essas sementes, pessoal, elas o quê? Elas são modificadas para que elas possam aí estar aguentando mais as mudanças bruscas de temperatura ou até mesmo o desenvolvimento de pragas que venham aí estar afetando a produção. Mas esse é um assunto muito controverso, porque existem muitas pessoas que defendem o uso dessas sementes geneticamente modificadas e existem vários cientistas que são contra, que falam que isso pode alterar aí todo um ecossistema e também trazer aí sérios problemas para os seres humanos, tá? A implantação das áreas produtoras teve financiamento internacional para a compra de sementes, fertilizantes e máquinas, para que a produtividade fosse a mais elevada possível. Desde o início, o programa recebeu críticas de diversos setores que acusam o conglomerado industrial que financiava o projeto, o Grupo Rockefeller, situado em Nova York, Estados Unidos, de querer controlar o mercado mundial agrícola. A modernização no campo, introduzida pela Revolução Verde, alterou a estrutura agrária de muitas regiões. Muitos dos pequenos produtores não conseguiram atingir uma boa produtividade. Foi aquilo que nós já falamos. Os pequenos acabaram sendo esmagados pelos grandes produtores, essas grandes multinacionais, que são chamadas de conglomerados, que acabam ficando, o mercado ele vira um grande cartel, né, em muitos locais. Por exemplo, são grandes produtores de soja, grandes produtores de milho, que acabam aí comprando toda essa produção e os pequenos acabam que não aguentando nessa competição desleal aí, porque geralmente essas multinacionais elas possuem muito mais capital para estar investindo nesse tipo de tecnologia.
Os organismos geneticamente modificados são aqueles que tiveram seu material genético alterado em laboratório, como as sementes transgênicas. Portanto, os transgênicos ganharam essa denominação por receberem genes de outros organismos para aumentar a sua produtividade, melhorar. A polêmica sobre o uso de espécies vegetais desse tipo é mundial. As pesquisas sobre essa questão ainda são pouco numerosas e se dividem entre os que defendem, né, essa alta produtividade dos organismos modificados e o que possibilitaria a redução da fome no mundo, e as que fazem denúncias sobre o risco do seu consumo à saúde humana. Foi o que eu acabei de falar para vocês. Apesar disso, empresas agroindustriais transnacionais como a Monsanto, Syngenta, DuPont e Bayer investem bilhões de dólares em pesquisas. Então a gente vê que há uma certa discordância aí entre as opiniões desses especialistas. Um defende que devido aí à sua alta produtividade pode ajudar no combate à fome, e outros dizem que trazem sérios riscos ao meio ambiente e às pessoas que consomem. Em síntese, para muitos críticos, a revolução trouxe vários efeitos negativos. Aumento das despesas com o cultivo e, consequentemente, endividamento dos agricultores, dependência dos interesses das grandes empresas agroindustriais, possível uniformização das espécies agrícolas, né, com a redução aí de biodiversidade, quer dizer, iam ser produzidos menos alimentos do que realmente a gente necessita, do que realmente ia ser produzido sem o uso dessas sementes modificadas. Vulnerabilidade das culturas uniformes ao ataque de certas espécies de micro-organismos. O aumento do uso de pesticidas, herbicidas e fertilizantes, que contribui para a poluição da água, do solo, do ar, tá? Além de contaminar com resíduos tóxicos. Apesar da crítica, a produção transgênica cresce muito, né? Em 2014, ocorriam plantações com sementes transgênicas. A gente destaca quem? Estados Unidos, Brasil, Argentina, Canadá, Índia e China, com mais de 90% da produção mundial. Então, pessoal, esses países aqui, eles concentram 90% da produção mundial em transgênicos. Eles utilizam muito transgênico nas suas produções. Os principais cultivos transgênicos são milho, arroz, canola e soja, o mais extenso, com 50% de área plantada. Então, mais de 50% da soja produzida nesses países são de sojas provindas aí de sementes transgênicas. Então, voltando, transgênicos são aquelas sementes que foram geneticamente modificadas para que elas possam aí ter uma maior produção, uma melhor rentabilidade e não ser tão suscetíveis a pragas e as mudanças climáticas, tá, galera? Bom, aqui eu trouxe para vocês, né, o mundo com plantações de transgênicos. Esse é o mapa de 2014. Aqui, né, nós vimos certinho a ocorrência de plantações transgênicas, olha só. Então, a gente observa que na grande maioria do nosso planeta, né, aqui na América Latina, quase todos os países, na América do Norte, somente aqui no continente africano a gente não observa tanta ocorrência, mas isso se deve por quê? Por esse continente ser muito pobre e ele não dispor aí de capital e tecnologia para estar investindo nesses transgênicos, tá? A gente percebe aí que é um grande uso dessas sementes geneticamente modificadas. Bom, galera, aí desde 1970, o Brasil passou a desenvolver a técnica agrícola própria e sua disseminação impulsionou o crescimento da produção, com a ampliação da fronteira agrícola e das culturas. Isso permitiu ao país elevar sua produção e sua produtividade. A empresa brasileira de pesquisa, né, a Embrapa, teve um importante papel na disseminação de modernas tecnologias agrícolas no Brasil, o que deu início a um rápido desenvolvimento agropecuário no país, com forte expansão de sua área cultivada. Isso colocou o Brasil entre os recordistas mundiais, né, principalmente soja, milho, algodão, entre outros, atingindo recordes de exportação. Então, Revolução Verde foi o quê? A introdução de máquinas, tá, no setor agrícola, impulsionando esse setor, fazendo com que grandes multinacionais aí tenham o controle. Ele trouxe algumas consequências positivas, como uma alta produtividade, melhor rentabilidade desses produtos, maior resistência a pragas e a fenômenos climáticos, mas ele também trouxe impactos negativos, como a poluição do solo, do ar, da água, e ele também trouxe um grande êxodo rural, que foi a falência de vários pequenos agricultores, tá? Então, isso foi a Revolução Verde. Bom, gente, eu vou deixar para vocês, tá? Para vocês estarem realizando a atividade 3 da página 232,
os testes 233 e 234 e o em casa, páginas 234 e 235. Assistam a videoaula, cliquem aí, parem, leiam, releiam, façam todos os exercícios da apostila, não deixem acumular. Vocês têm meu WhatsApp, a coordenação ela repassou para todos os pais os WhatsApp dos professores. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem estar me mandando essas dúvidas via WhatsApp, tá? Um beijo, fica com Deus e até a próxima.